Graça e paz, irmãos, amigos. Que bom mais uma vez estarmos aqui juntos para poder compartilhar da palavra do Senhor. Quero agradecer, a cada um que tem compartilhado conosco esses tempos, esses momentos, e pedir que dê um like, que ajude, compartilhe, para que mais pessoas então tenha, um pouquinho da palavra de Deus para poder, nesses dias tão difíceis, poder compartilhar, aprender e saber que existe um Deus que nos ama e quer o tempo todo ser nosso amigo, quer falar conosco e quer nos ajudar a entender às vezes essa loucura desse mundo. Meus irmãos, meus amigos, hoje o que eu quero meditar com os amados é sobre um tema bastante importante, sobre as crianças. Temos ouvido, temos visto notícias de muito abuso, de morte de crianças sendo mortas de forma cruéis, e vamos aprender um pouquinho daquilo que a palavra de Deus nos diz hoje. O texto para a nossa meditação está lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 18, e nós vamos ler aqui do verso de número 1 até o verso de número 5. Depois você pega a sua Bíblia, leia, confira e aprenda mais ainda com o Senhor. Diz assim o texto: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Olha que interessante o texto. Jesus ele vinha ali no seu ministério, ensinando a todos, tanto os seus discípulos como a comunidade que o cercava, e eles estavam fazendo inúmeras perguntas, sobre a questão dos impostos, sobre a questão da vida, tudo que tinha a ver com a vida deles e com a religião, que eles tinham dúvida, eles estavam perguntando a Jesus. E acontece que nesse texto aqui, são os discípulos que perguntam a Jesus, Eles queriam saber quem era o maior no reino dos céus, porque Jesus já havia dito a eles que Jesus ia embora, ele ia deixar essa terra, ia para o céu e ia preparar lugar para levá-los, tanto a eles quanto àqueles que em vida entregarem a sua vida a Jesus. E os discípulos, já naquela questão política, eles já queriam saber quem de nós é grande o suficiente para ter um cargo, para ter uma comissão lá no céu, o que é muito comum à vida e o coração do ser humano, principalmente os adultos. Por isso que Jesus aqui, ele faz essa comparação com a criança. A criança, nós que somos pais, que convivemos com crianças, sabemos que na sua idade tenra, as crianças, a única coisa que eles querem é carinho, comida, um local aconchegante, brincar. No coração deles não há maldade, não há pensamento torpe, Eles não dizem palavrão, eles não falam coisas que não tem nada a ver, eles não pedem coisas absurdas a seus pais. Mas quando nós crescemos, dependendo do caminho que escolhemos, nós fazemos tudo diferente daquilo que um coração de criança tem. Eu fico olhando esses últimos dias nos meios de comunicação, os avisos de que um padrasto matou a criança espancando, que a mãe matou seus filhos, sua filha, de uma forma cruel, pais e mães que abandonam seus filhos, pais que não têm alegria de ter essas crianças na sua casa. E eu pergunto, meu Deus, onde é que nós estamos chegando? Muitas crianças abandonadas, muitas crianças passando fome, muitas crianças sem ter um local decente para morar, agora com essa pandemia sequer na escola, porque indo para a escola eles tinham os professores, tinham aqueles que, uma alimentação legal, tinha uma brincadeira, tinha um ensinamento, e agora nem isso tem. Por causa da pandemia, os pais, muitos deles perderam empregos e aí ficam em casa, e aí já não tem paciência e desconta toda a sua raiva, na vida dessas crianças. Enfim, qual é a comunidade que nós estamos formando? Essas crianças, o que eles têm aprendido para quando chegar no seu período de adolescência, seu período adulto, o que eles vão refletir? Eu lembro que no meu tempo, nossos pais era uma lei. Aquilo que o pai falava, que a mãe falava, ninguém discutia.
e nós obedecíamos, porque se não obedecíamos, nós éramos castigados. E então, como a educação ensinava assim, nós escolhíamos obedecer os nossos pais e nossas mães, e depois de adulto, muito daquilo que foi nos ensinado, nós trazemos no nosso coração. Passamos por um período onde tudo foi aberto, tudo foi escancarado. As crianças tiveram tudo, foi dado assim, por irresponsabilidade dos pais, uma educação não de crescimento, uma educação de obediência, uma educação de construção, era apenas ter. Então, porque eu não comi doce, eu tinha doce todo dia na minha casa para dar para o meu filho. Eu não tinha brinquedo, então toda semana tinha um brinquedo. Eu não tinha queijos e iogurtes, então agora, com a situação melhor, não falta um dia. As roupas do meu filho não são aquelas rasgadas, remendadas que eu usei quando criança, mas são todas roupas novas e de marca. E o que aconteceu no período da juventude e no período em que essas pessoas estão constituindo famílias? Se juntam de qualquer jeito, casam, na verdade nem casam, só se juntam, vão para casa, lá tem filhos e daqui a pouco separam, jogam os filhos tudo dentro da casa dos avós, dos tios, não tem responsabilidade. E assim nós vemos essa falta de compromisso, que a sociedade tem com essas crianças, de ensinar disciplina, de ensinar educação e, acima de tudo, que o ser humano é a maior riqueza que nós devemos ter. Assim como os discípulos, naquela época, eles queriam um cargo, eles queriam um local de destaque. Assim, hoje, as pessoas têm se comportado. O que importa é o que tem, o que importa é o que veste, o que importa é o que come. Agora, o que é ser, o ser, o caráter, a dignidade, isso tem deixado de lado. E assim, reflete a política aquilo que nós pensamos, aquilo que nós temos visto. Porque a minoria sempre vai perder e a maioria vai vencer. E o que nós temos visto são eleição de pessoas corruptas, de pessoas que não têm amor à família, de pessoas que incentivam o uso de arma, pessoas que dizem que a polícia tem que matar, e não é isso. Na nossa cidade nós temos coveiro, contratado, e todo mundo quer pagar hora extra para ele, dar um salário bom e que ele de preferência não tenha serviço, não é isso? Ninguém quer morrer. Agora, a nossa vida, ela precisa ser pautada por princípios. E no nosso caso, no nosso canal, nós expressamos aqui o desejo que a nossa vida seja pautada pela palavra de Deus. E é possível nós sermos adultos responsáveis com um coração de criança. Ou seja, uma pessoa sem responsabilidade? Lógico que não. Mas uma pessoa que ama, uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que tem prazer de estar com outras. Quando olhamos para as crianças lá na rua de casa, nós vemos a alegria que eles têm de jogar bola junto. Quando tem um doce, alguma coisa, eles compartilham. Quando nós chegamos para dizer para o nosso filho entrar para casa que já está tarde, eles sentam à nossa roda e ali nós ficamos conversando. Então, esse cultivo dessa vida nova, essa expressão de amor, ela tem faltado hoje nos nossos dias. E por isso nós vemos essa situação. Nós estamos numa pandemia. Aí os estados, os municípios decretam que não é para abrir comércio, que é para todo mundo ficar em casa, e fica todo mundo reclamando que não quer ficar em casa. Porque tem que trabalhar, porque tem que levar comida para casa, e eu não estou dizendo aqui que isso não é verdade. Mas o que acontece? Aí quando faz o trabalho direitinho, todo mundo fica em casa, é para voltar com segurança, cuidando das coisas. O que todo mundo faz? Vão para os bares, lanchonetes, sorveteria e tudo, fica todo mundo tumultuando, tomando cerveja, todo mundo junto. E o que acontece dias depois? Voltamos a ter índices altos de infecção, de pessoas contaminadas e o índice alto de pessoas que estão morrendo. Eu não sei se os irmãos, amigos já perceberam, mas as mortes estão próximos da nossa casa, já chegaram até a nossa casa. Eu já tenho isso para testemunhar. Então, assim como os discípulos chegaram para Jesus e queria ser importante, queria um cargo importante, às vezes nós ficamos lutando para ter apenas o cargo importante. Nós não estamos nem aí com o nosso parente, com o nosso amigo, com o nosso vizinho, e às vezes com os da casa. Queremos ser importante a toda regra, mas na hora que nós começarmos a tratar as pessoas com o amor de Deus, querendo o bem para nós e compartilhando o bem com aqueles que estão à nossa volta, com certeza nós vamos melhorar a nossa situação. Meus amigos, meus irmãos, eu peço a vocês, cada um, orem uns pelos outros. Estenda a mão para aqueles que estão perto.
Faça o possível para poder entregar um sorriso na face daqueles que te cercam. Porque a morte ela está tão perto, ela está tão comum, tão banal, que nós não valorizamos mais a vida. Porém, quando a morte toma um dos nossos, nós choramos e nós não temos mais o que fazer, não tem solução mais depois de morto. E então o que nós precisamos fazer é pensar naquilo que estamos fazendo, como estamos pensando. Deus, Ele está à nossa volta, Ele está dentro da minha casa, na minha vida. Ou eu apenas quero uma religião para me sentir importante, para poder eu ter prêmios, né? Teoria da prosperidade, para que eu tenha, só eu tenha. Jesus, Ele ensina que o maior no reino dos céus, ele é como uma criança, ele tem um coração puro. A criança nunca pensa só nela. A criança, ela sempre reparte. A criança brinca com todos. A criança, nós chegamos do trabalho cansado, ainda não tomamos banho, sentamos à mesa, o que elas fazem? Elas correm até nós, sentam no nosso colo e ficam ali conversando com a gente. Olha que interessante. Meus amados, nós estamos passando por um período muito difícil. Não tem sido fácil. Aquilo que ouvimos não agrada. Né? Hoje, apesar das vacinas existirem, não tem produto primário suficiente para poder fabricá-las. E quando fabricam é muita gente, não dá para vacinar a todos. E mesmo assim tem pessoas dizendo, eu não vou vacinar, eu não vou vacinar. A responsabilidade é sua. Mas nós não queremos que você morra. E se você ficar doente, você vai contaminar os seus. E nós não queremos que os seus morram também. Então, meus queridos, vamos ser humildes. Deus é Senhor de todas as coisas. Ele tem poder para tudo. Se Ele quiser, Ele elimina isso tudo. Mas Deus é justo. O homem procurou isso. A palavra de Deus diz que não se engane o homem. Aquilo que ele planta, ele colhe. E o homem tem plantado isso. Sabe, viver sozinho, a lei da maior-valia, o mais forte humilhando o mais fraco, quem tem humilhando quem não tem. E muitas vezes, né, podia estender a mão para poder facilitar a vida daquele que está próximo e não faz. Como uma criança, é assim que Jesus respondeu aos seus discípulos. Porque quem for humilde como estas crianças, este é o maior no reino dos céus. E ele disse mais, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Que essa palavra possa abençoar a tua vida, teu coração, e que nós possamos continuar juntos, orando uns pelos outros, compartilhando a palavra de Deus, vivendo o amor de Deus, até que Ele venha nos buscar. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.